O que nos diferencia como seres humanos, como Homo sapiens? Recentemente eu concluí a leitura do livro Homo Deus e 21 lições para o século XXI, do autor Yuval Noah Harari, e é uma trilogia. A primeira obra desse livro, dessa série de livros, é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu havia lido há alguns anos, e agora eu tive a oportunidade de também ler as duas sequências desse livro. A primeira obra é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, então o autor visa trazer de forma sucinta, de forma clara, objetiva, os principais movimentos, as principais evoluções que nós, como seres humanos, passamos. Independentemente da sua forma de entender a história humana, se você adota o evolucionismo ou não, se você independente daquilo que você entende como aquilo que nos trouxe até o momento, certamente aquilo que Harari escreve em Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, nos traz grandes conceitos. Por exemplo, um grande ensinamento que eu trago do livro Sapiens é que nós, como seres humanos, temos a principal característica que nos diferencia dos outros seres vivos, que é a capacidade de nos juntarmos em coletivo e termos um objetivo em comum. Harari vai dizer que os seres humanos em si, na sua parte mais primitiva, não conseguia se juntar ou conhecer com pelo menos, no máximo, 150 pessoas. Acima desse número de 150 pessoas, é impossível a um ser humano ser capaz de conhecer, de estreitar laços. Contudo, existe uma invenção moderna que nós criamos, que é a organização, a instituição, a capacidade de nós imaginarmos algo maior do que nós, talvez como Hobbes falava do Leviatã, daquela instituição, um aparelhamento, uma estrutura que é maior do que nós mesmos, e assim nós somos capazes de, como seres humanos diversos, de acreditarmos. Por exemplo, nem todo mundo acredita em Deus, nem todo mundo segue a mesma religião, mas todo mundo acredita no dinheiro. O dinheiro é uma convenção social. Quando nós vemos uma nota de R$ 2 ou de R$ 100, nós identificamos que aquilo tem valor, não porque o dinheiro em si tem algum valor, porque é um papel, mas o valor do dinheiro está nas pessoas que acreditam nele. E essa é uma das grandes diferenças que Harari coloca de nós como seres humanos, como Homo sapiens. Nós sermos capazes de construir crenças, construir formas de imaginativas que nos alicerçam, que fundamentam e nos ligam em estruturas e organizações humanas. A partir disso, Harari coloca em Sapiens também a revolução cognitiva, que nos trouxe a capacidade de comunicar. Ele traz também a revolução agrícola, que nos deu a capacidade de dominarmos, não mais sermos dominados pela natureza, mas nós sermos capazes de utilizar daquilo que nós temos em mãos para trazer o nosso sustento. Em seguida, a partir de Homo Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, eu posso falar sobre o segundo livro que eu li dele, que é Homo Deus. Se ele, em Sapiens, fala sobre o passado, sobre a nossa evolução, sobre o nosso desenvolvimento como seres humanos, como humanidade, em Homo Deus, nós vemos o futuro. Na verdade, é uma estimativa que Harari faz das evoluções tecnológicas. Então, em uma sociedade que cada vez mais nós entendemos que a evolução tecnológica é cada vez mais rápida, nós entendemos que aqueles maiores problemas que nós como seres humanos tínhamos na humanidade, como a morte, a peste, a fome, gradativamente, nós como seres humanos em coletivo tendemos a diminuir esses tipos de sofrimento a partir da tecnologia. Então, se antigamente as pessoas tinham uma expectativa de vida de 50, 40 anos, com a medicina, com os avanços da medicina, da área da saúde, nós somos capazes de aumentar ainda mais a longevidade. Se antes nós tínhamos dificuldade de trazer alimento às pessoas, e infelizmente ainda é uma realidade, parte da população mundial ainda passa por fome, mas hoje também é muito predominante o processo inverso, das pessoas não morrerem mais por falta de fome, mas por excesso de comida, ou não por falta de comida, mas pelo excesso de comida, ou ainda pela alimentação errada. Então, se antes tinha a falta, agora existe o excesso, ou o mau equilíbrio na alimentação. E o terceiro são as guerras. Durante muito tempo a guerra era presente, ainda hoje existem conflitos, mas se nós compararmos com o século XX, em que houve as duas principais guerras, duas grandes guerras mundiais, a quantidade de pessoas que morreram nesses conflitos é enorme em relação àquilo que ocorre hoje em dia. Então, de acordo com Harari, ele vai traçar essa ideia de que ao longo da evolução humana, os conflitos tendem a ser diminuídos, porque as guerras tendem também a ser mais custosas aos estados. Se antes as pessoas guerreavam para ter espólios, para terem bens materiais e angariarem mais recursos, hoje em dia não faz muito sentido isso.
nisso, porque os recursos, predominantemente na sociedade moderna, capitalista, ocidental, é o recurso tecnológico, o recurso digital, é aquilo que está na mente das pessoas. Então não adianta mais aquilo que fazia antes de entrar em uma nação externa do outro e saquear os seus recursos, porque hoje em dia os recursos não são mais físicos, materiais existem sim, mas aquilo que existe de maior valor são os recursos intelectuais, os recursos imaginativos. Em seguida, Harari ainda vai estimar que os principais dores que nós falamos aqui, a guerra, a morte, a peste, vão ser supridas por um novo conflito, por um novo paradigma. As pessoas vão, com o avanço da tecnologia, procurarem cada vez mais a felicidade, então dominar os meios, tanto hormonais, então de utilizar daquilo que a ciência que estuda a mente é capaz de entender como felicidade, de provocar mais estados de felicidade, de alegria com os seres humanos. O segundo é a longevidade, então nós buscarmos estar cada vez mais vivendo com maior expectativa de vida. E a terceiro é aquilo que dá o nome ao livro, de nós buscarmos a divinização, o Homo Deus. Agora, os deuses que eram acreditados no passado, as várias formas de crença, na verdade passam a ser internalizadas para o homem, para o Homo sapiens. Então, nós temos grande parte do poder. Harari vai defender essa ideia de que agora os seres humanos do futuro tenderão a ser quase onipotentes, ter quase todo o poder a partir da tecnologia, mediante a tecnologia. Eles agora também poderão quase ser não imortais, porque eles poderão morrer, mas amortais. Ou seja, se não ocorrer nenhum acidente que vá tirar de forma abrupta a vida, nós como seres humanos que teremos essa tecnologia da expectativa de vida aumentada, da saúde, nós tenderemos a ter uma experiência de vida, uma expectativa de vida mais aumentada e teremos então essa tendência de sermos amortais, pessoas que não morrerão com causas naturais assim, de saúde, porque nós temos a nossa medicina cada vez mais desenvolvida. E em seguida eu posso falar sobre o livro que fala sobre o presente, que são as 21 lições para o século XXI. Então, se no Sapiens Harari fala sobre o passado, Homo Deus ele nos ensina sobre o futuro, agora ele fala sobre o presente. As principais dilemas, os principais conflitos éticos que nós, como seres humanos, passamos hoje em dia. Então a tecnologia está cada vez mais presente, os conflitos étnicos, raciais também são cada vez mais exorbitantes. Então a era da pós-verdade, da fake news, são coisas que Harari traz em seu livro, a cada vez mais a tecnologia ocupando vários lugares, as pessoas perdendo seus empregos, nos trazendo então um dilema. Será que nós precisamos iremos continuar desenvolvendo tecnologia, sabendo que essa tecnologia evoluída vai trazer uma série de pessoas, de acordo com Harari, inúteis, pessoas que não estarão mais fazendo nada porque a tecnologia vai ocupar todas as coisas? São elementos, assuntos a serem pensados. Mas uma vez que nós entendemos que a tecnologia vai ser evoluída, isso eu aprendo com Walter Longo também, mudando um pouco o nome do assunto agora, não falo mais do Harari, mas de um grande pensador brasileiro chamado Walter Longo, vai dizer que, na verdade, a tecnologia vai tirar as coisas que são automatizadas, para que nós não façamos essas coisas que são robotizadas, e vai nos trazer a oportunidade de nós sermos mais humanos, de fazermos coisas que nos caracterizam como seres humanos, que é a capacidade de nos comunicar, a capacidade de nos relacionar, de termos afetos. Isso a tecnologia dificilmente vai ter. O Harari mesmo vai dizer nesse livro 21 lições para o século XXI que a inteligência é algo que a própria inteligência artificial tem, né, que a tecnologia vai ser desenvolvida e lapidada. Contudo, a consciência não necessariamente os computadores, a digitalização vai ter. Na verdade, a consciência é algo inerente ao ser humano. A mente, o cérebro, essa divisão entre mente e cérebro que não é muito clara, mas nós entendemos então que a evolução da inteligência não necessariamente é a evolução da consciência também. Nós, como seres humanos, precisamos evoluir intelectualmente, mas também a nossa consciência como seres humanos, os nossos conflitos éticos, a nossa capacidade de determinarmos fundamentos, princípios com os quais nós iremos determinar nossas decisões. São coisas com as quais nós precisamos pensar. Então, a partir daquilo que nós vimos no passado, aquilo que nós projetamos no futuro, nós podemos também viver no presente, praticar no presente, para que assim nós tenhamos um destino, uma vida mais abundante e mais de acordo com aquilo que nós desejamos para o nosso futuro. Eu espero que você possa ser edificado com esse vídeo a respeito dessa resenha, dessa série de livros de Yuval Noah Harari, que você também possa pensar por si mesmo, refletir por si mesmo, e assim nós temos uma série de pessoas, uma coleção, um grupo de pessoas cada vez mais
desenvolvidas intelectualmente e capazes de ter um senso crítico apurado.